fazer a diferença, né, no mundo. E o tema, chamados para fora. Fazendo a diferença no mundo. Precisamos, querido, precisamos ter uma mentalidade de corpo para sermos sal e luz. Mateus 5, 13 e 16. Quero que você acompanhe comigo. Leia comigo. Quero ler. Vocês vão colocar ali para mim? Senão eu já pego aqui. Vamos lá? Vamos acompanhar junto a palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte de um monte. Interessante esse versículo, né? Quando eu estava lendo, volta ali um pouquinho no 14. Pode esconder uma cidade situada no monte? Se está no monte é para ser vista, né? Pega isso daí. 15. Ninguém se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é vida, que é alimento para nós todos os dias. Eu me coloco à disposição do Senhor nesse tempo. Começa em mim, Senhor. O Senhor já falou tanto comigo nessa palavra. E tudo que o Senhor colocou em meu coração, ó Deus, me ajude, Espírito Santo, a transmitir, a compartilhar com meus irmãos, a tirar tudo o que está aqui dentro para fora. Tudo que o Senhor tem colocado dentro de mim para fazer nesse tempo, sendo luz do Senhor lá fora, ó Deus, que possa, os corações aqui nesta noite possam entender. Aqueles também que estão em casa, ó Deus, que na verdade, Senhor, o Senhor queria que estivesse aqui, nesse momento, junto com a Tua igreja, que foram convocados para estar em unidade, em comunhão, mas que o Senhor fale nos corações que estão em casa também ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que você chegou aqui neste lugar, querido? Para vir para quê? Para estar aqui nessa congregação. Como você veio? Não precisa responder, tá? Qual foi a sua oração? Você vem para estar na casa? Ou veio para estar em casa? O vir para estar só na casa é quando não tem mais nada para fazer. Eu vou, porque faz tempo que eu não vou. Eu não fui domingo passado, então eu vou hoje. Tanto faz, sabe? Mas quem vem para estar em casa é aquele que se sente em casa e que permanece em casa. Falar sobre igreja para fora, né? Sobre ser igreja de fora. Uma pergunta que me veio também. Como é você lá fora? Que tipo de servo você é lá fora? A gente convidou agora para um mutirão aqui dentro, né? E nesse tempo, desde da metade do ano, um ano aí, falando de servir a nosso jeito de viver. A gente aprendeu muito aqui dentro. E agora é tempo de ir para fora, né? De fazer.
já é para estar fazendo, né? Mas como o pastor falou, não é para parar de servir. Esse é o tempo que a igreja ensinou, né? Nos ensinou, para que a gente possa colocar em prática lá fora, né? Você é um bom servo lá fora, na tua casa, no teu trabalho, na sua família? Você serve sua família com prazer? Ou o tempo de família tem sido sempre reclamação, confusão, desentendimento? É interessante, mas se a gente não tem o coração de servir ao Senhor aqui dentro, a gente não consegue fazer nada lá fora também. Aqui é um lugar onde eu aprendo a ser servo, onde eu aprendo a... Por causa de... por isso a convocação de estarmos juntos, né? Somos diferentes uns dos outros. Eu chego aqui, a minha situação, a minha reclamação, o meu desespero diante do Senhor vira nada quando eu olho para um irmão, uma irmã que está... A situação está tão difícil, está tão mal, mas está aqui. E você muitas vezes, e eu, nós estamos bem, mas por uma coisinha de nada nós estamos reclamando. E isso está gerando confusão, desentendimento. E olha que eu estou falando primeiro da família. A nossa primeira igreja, a nossa primeira... A família, né? Que é o nosso primeiro tudo, né? No Senhor. Na escola, como você é? No trabalho, já falei, né? E no voluntário. Eu vou falar um pouco de mim, né? No voluntário. Como missionária voluntária, eu faço na Cristolândia, né? O voluntário é aquele que entra na obra para servir ali as pessoas, mas sem interesse em nada. Eu não sou paga, eu não tenho passagem, é voluntário, é meu, né? Do meu coração. De estar ali, é o meu chamado, né? De estar ali. Mas eu não faço de qualquer jeito. Sou voluntário. Lá tem, né, os missionários que são contratados pela a missão nacional, que contratados, né, para fazer ali, para estar ali, para dormir com as meninas e tudo. Mas se eu quiser também, eu posso fazer isso, né? Já fiz muitas vezes na chácara. Mas o meu coração é voluntário, né? Mas eu não faço de qualquer jeito. Eu não chego a qualquer horário. Eu não saio no horário que eu quero. Porque tem alguém, uma autoridade ali sobre mim, que me chama: Vera, você pode vir tal horário para ficar aqui com as meninas? E eu me comprometo. E eu sou firme com isso, com o horário. Então, por um tempo, todos os dias que era o dia, às vezes eu chegava da igreja assim à noite e ela já mandava mensagem: tudo certo para amanhã? Tudo certo. 8 horas, sim. E um tempo, foi semanas ela fazendo isso. E normal. Eu não fiquei, que pessoa chata, mas ela não me conhece, né? Ela não me conhecia. Ela não conhece o meu caráter. Ela não conhece a minha... quem eu sou, né? Então, eu fazia... Aí toda vez, aí 8 horas, eu estava chegando lá. Eu já estava lá naquele lugar. E assim eu faço. Eu procuro chegar no horário que eu comprometi com ela. Não é porque sou voluntário que eu vou chegar a qualquer hora, fazer de qualquer jeito. Tem que ter essa disciplina, né? E um caráter do Senhor, caráter não é dom, ele é uma construção. Né? Você adquire isso, né? Da nossa família, né? Vem da educação, vem de tudo que é bom, né?
Então, pode acontecer alguma coisa, eu saio, né? Nesse horário eu posso me atrasar? Pode acontecer, mas é coisa rara, né? Porque eu tenho o horário de sair, eu pego o ônibus, eu já calculo tudo, né? Para me pegar os ônibus e chegar no horário que eu comprometi com ela. E nisso, hoje, o que acontece? Ela não... Passou um tempo, ela não faz mais isso. Ela me chama umas 2 semanas antes e um dia desse eu até estranhei. Falei assim, ela não mandou mensagem me perguntando se está tudo certo para amanhã. E ela não mandou mais, porque hoje ela já me conhece, né? A gestora do Sonho de Mãe. E é maravilhoso isso, porque isso não é honra para mim, isso não é glória minha, isso é honra ao Senhor e toda a glória também é dele. Porque o que eu faço não é para mim, sabe? Não é para minha glória, é para a glória do Senhor. Às vezes os nossos pensamentos falam ao contrário, né? Se não dá para mim fazer, deixa que o outro faz em meu lugar. Porque aquela pessoa pode fazer, aquela pessoa tem um chamado para isso. Mas, querido, o chamado é para mim, é para você, é para você, é para você. O chamado é para todos. E esse ser igreja para fora. Deus tem me chamado para fazer a diferença lá fora. Mas Ele também tem te chamado. Pode ser que não é a mesma coisa, né? Tem pessoas que falam para mim, mas eu não consigo fazer o que você faz. Eu não consigo chegar perto dessas pessoas vulneráveis na rua. Eu falei também, eu não tinha isso, porque eu nunca lidei com isso. Mas algo queimou em meu coração. O Senhor colocou esse chamado em meu coração. E eu comecei a orar por isso e me colocar à disposição do Senhor. Quando a gente coloca à disposição do Senhor e deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, querido, você não se importa com a situação que está, você não importa mais com o cheiro, o que você quer é salvar aquela vida. É o que o Senhor coloca no meu coração e no teu. Deus dá a mesma medida de fé para todos. O que define como está a nossa fé é nós. Se está muito, pouco, sabe? O nível de confiança, de crer, de fé, de busca, é nós. Se há ainda necessidade, muitas vezes, né, a necessidade que nós temos, ou às vezes acontece com alguns, que a necessidade é só mesmo de ouvir alguém que faz, alguém que busca. Mas eu quero crer que você quer mais. Que você queira mais. Sempre. Porque eu e você, se a gente depender só de ouvir alguém que está fazendo, alguém que está buscando, e nós não fazemos nada, nós estamos perdendo ou deixando o reino de Deus lá para trás. Não está nem no segundo lugar, está em terceiro, ou vai saber que lugar está. Nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Nossa necessidade da presença do Senhor não pode ser só quando estamos precisando dele. Aqueles momentos difíceis que nós não conseguimos fazer,
as situações que nós temos que resolver e a gente vai resolver, não fala, não pergunta para o Senhor o que tem que fazer, e a gente vai e faz e não resolve nada, tenta fazer, né? E quando não dá mais, é o que a gente vai buscar o Senhor. É que vai gritar por Ele. Misericórdia, né? Se nós não aprendermos a levar e aprendemos a descansar, confiar e esperar no Senhor, fica difícil. Muitas vezes a gente fica rodando em círculo, tenta fazer uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, e só fica aqui. Mas o Senhor tem chamado para mim e para você para ir, para avançar. É como a grande comissão, né? Mateus 28, Jesus ordena, Ele ordena, vão, enfatizando a necessidade de pregar o Evangelho a todos os povos. E Ele ainda diz, eis que estou convosco. Esse eis que estou convosco promete a presença contínua de Cristo conosco. A presença contínua. Então, se Ele está mandando ir, vá. Você não vá sozinho. Ele está com você. Uma presença contínua de Cristo, né? Como Ele fazia com os discípulos. Vão, mas eu estarei com vocês. Isso traz conforto à comunidade de fé. Isso traz conforto para a igreja do Senhor. Para mim, que sou um membro dessa igreja, essa convocação da grande comissão, né? Ela tem que incendiar os nossos corações como igreja. Não é para um, para outro, como a pastora falou. É uma convocação para todos. Para todos. A grande comissão nos chama a ser ativos em nossa fé, evangelizando e fazendo discípulos. Isso pode ser aplicado no contexto familiar, comunitário e até profissional, buscando compartilhar a mensagem cristã através de atos de amor, compaixão e verdade. Ela ganha vida quando é transmitida. Já foi falado aqui, não retém só para você. Há pessoas de fora do nosso convívio, parentes, né? Pessoas ao nosso redor, amigos, vizinhos, aí fora, indo para o inferno. E eu estou retendo aquilo que eu ganhei do Senhor, que eu recebi do Senhor. Que não seja isso. Não retém. Passa, transmita a palavra do Senhor. E ela também pode ser transmitida. Ela ganha vida quando é transmitida não apenas por palavras, mas por atitudes diárias que revelam o caráter de Cristo, o amor incondicional. Esse amor incondicional, é um amor que não exige, que exige ação, não tem interesse. É aqui que eu te falei do meu chamado, né? É esse amor que você vai e faz, né? Exige ação, não tem interesse. Compaixão pelos vulneráveis, ir além da empatia. É desejo de ajudar, desejo de cuidar, é um desejo de perdoar, né? Restaurar a dignidade de quem está sofrendo. Essa compaixão que temos que ter. O compromisso inabalável.
com a verdade. Transmitir o Evangelho significa viver com integridade, com honestidade e transparência. O Senhor me chama e te chama a conservar-se no Senhor, a se manter firme no Senhor, transmitindo aquilo que você pratica, essa fidelidade, essa honestidade, porque não tem como você transmitir algo que você só sabe de ouvir falar, mas a tua vida diária lá fora, as pessoas não vê o que você sabe, né? Não vê, eu sei da palavra, eu conheço a palavra, mas você não pratica. E nós somos vistos. Às vezes, às vezes me dá uma tristeza, assim, sabe, eu me incomodo muito. Esses dias mesmo o pastor me manda uma mensagem, quando vejo uma mensagem do pastor, meu Deus, o que eu fiz? Uma mensagem do pastor. Mas daí conversando com ele, né, sobre mim, ele me perguntou se eu estava bem, aquele cuidado, né, se eu estava bem. E daí eu falei isso para ele, né, às vezes eu fico assim, me incomodo, me chama, me tira assim, me deixa triste quando eu vejo, quando você fala, né, muito às pessoas, aos discípulos, né? Nós falamos, né? O pastor orou muito aqui hoje sobre isso, né? Sobre líderes, né? Células comprometidas, né, com o Senhor. E eu me entristeço às vezes quando eu não vejo as pessoas da minha célula comprometidas tanto quanto eu queria, sabe? Assim, em tudo que a gente fala, que a gente orienta, mas deixando a desejar, sabe? E isso tem sim que incomodar o seu líder, né? Um líder de célula. Porque nós estamos ali para ser luz e sal na vida das pessoas. E pessoas vêm e vêm e vêm. Mas o que elas estão vendo em nós? O que elas estão vendo na minha vida, no dia a dia com o Senhor? O que elas estão aprendendo do Senhor através da minha vida? Então é algo que eu bato e bato todo o tempo, sabe? Na célula. Estou falando da minha célula, né? Falo o tempo todo sobre isso. E por causa daquela vida, né, que o Senhor entrega nas tuas mãos, a gente precisa ser responsável por aquela vida. E não é só um discipulado, né, o primeiro discipulado, mas é uma caminhada, é um processo, é uma caminhada intensa com essa pessoa, né? E precisamos de discípulos que entendam isso, sabe? Que entendam isso de verdade e ajudem os seus líderes para que a obra seja completa no nosso meio. Mateus mais para frente, né? Lucas 14 também. Você vai lembrar da ministração semana passada, quando o pastor pediu, né? Leia 14, 15, 16, né? Ele foi falando ali. Fala das condições para ser um discípulo de Jesus. Que diz assim: se alguém vem a mim e não me ama, mas que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Em outras versões fala que não é digno de mim. Então é o que eu falei antes, que me às vezes entristece, é porque muitas vezes tem outras coisas ocupando o lugar desse amor que teria que ser para Jesus. Outras coisas. Mas essa palavra é clara. Que não pode ser discípulo do Senhor se a gente amar todas essas pessoas, né? Ou a sua própria vida mais do que Ele. O que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Dar o seu Filho. Para que nós tenhamos vida nele. Hoje, eu e você aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos livres. A cruz nos libertou. Livres para amar como o Senhor ama. E fica outra pergunta, né? O que estamos semeando? A semeadora, né, foi ministrada também. Quando ele começou a mensagem, ele falou um pouco de luz e ser sal e luz na terra. E daí falei assim, ué, Senhor, como é que vai ser? O Senhor me deu essa palavra. Mas daí, né, o pastor pregou, mas tudo aquilo que ele falou é de encontro com a mensagem de hoje também. Está tudo enraizado a palavra do Senhor, né? O que estamos semeando? Nós ouvimos isso, né? Também na mensagem de domingo. De útil para útil, né? Então, para que nascemos? Tem pessoas ao nosso redor com muitos que a gente conhece, né? E a gente olha assim, nossa, essa pessoa tem dons maravilhosos, né? Que Deus deu, que é de Deus. Mas o que está fazendo com esses dons? O que está fazendo com algo tão precioso que Deus deu? Está sendo útil para o Senhor? Tem utilidade para o Senhor? Tem utilidade para o seu Criador? Aquele que deu o dom? Então é preciso, essas pessoas precisam que nós dê a direção. O Senhor vai usar eu e você para dar a direção para que elas usem os dons que Deus deu de maneira certa, né? Correta para o Senhor. Um dia, sobre dons, eu tenho um casal de cubano na minha célula. O rapaz sabe aquele... eu falei assim, esse menino tem uns QIs a mais. Inteligente. Ele é um médico lá em Cuba, né? Agora ele vai tentar, a gente está orando para que ele consiga fazer a prova aqui, né? Ele tem muitos dons. E isso o Senhor tem me incomodado com o Daniel. Fazer algo para que esse menino exerça os seus dons. Aí coisas assim da medicina, é impressionante você ouvir falar o que ele sabe, assim, é impressionante. Mas também tem da música. Desde pequeno,
toca, ensina. E um dia eu ouvi alguém falar assim com ele, a gente já tinha terminado a célula. Falar assim com ele: você deveria tocar em alguns lugares aqui em Curitiba para você ganhar, tipo restaurantes, barzinhos, sabe? Mas na hora eu repreendi o irmão. A gente está repreendido em nome de Jesus, leva ele para a igreja. Aí ele olhou assim para mim e nem respondeu. Sério, irmãos? Imagina. E a gente precisa ficar atento, sabe? Atento. Mas e o Senhor tem me incomodado assim de orar por ele, para dar ele a direção. Estou buscando isso no Senhor, de como fazer para encaminhar ele, porque assim tanta coisa que ele sabe, aí eu percebo a confusão, né? Porque naquele momento ele ficou, verdade, não, está repreendido. Não. Ainda há pessoas com dons. Mas, quero dizer para você nessa noite, se você tem um dom só, faça valer a pena esse dom que você tem para o Senhor. Porque tem pessoas, né, que é top, tá bom. Tem mais de um, né? Faça valer a pena um único que você tem para o Senhor. Não retém para você. O perdido lá fora, muitas vezes ele não é desconhecido. Tá? Ele não é desconhecido. Até hoje faz, não sei se 1 ou 2 anos que parei com a busca ativa aqui, né? Mas em seguida eu comecei lá com o trabalho lá na Cristolândia, eu não parei. É aquele negócio, termina uma coisa, mas o coração você tem um chamado, então você não para. E daí eu fui para lá, mas faz mais de 2, acho que uns 2 anos por aí que paramos por aí. Mas eu conheço esses meninos, essas meninas aí da rua. E sempre que passo, que vejo, esse era da busca ativa. Às vezes é difícil lembrar o nome, mas a gente lembra, a gente ora. Então o perdido, muitas vezes ele não é desconhecido. Ele pode ser um irmão, um amigo, alguém da família, um vizinho. Precisamos olhar e se importar. Parar de julgar. É exatamente a palavra. Precisamos parar de julgar. Dizendo que não vale a pena. Não vale a pena gastar o meu tempo precioso para com essa pessoa, porque não tem mais jeito. Misericórdia. Ontem, né, o tempo maravilhoso que tivemos aqui com os jovens, né, tempo de oração, o Senhor falou muito comigo sobre isso, na ministração do gentil. O que arde nos nossos corações? O que arde no coração de Jesus? E naquele momento o Senhor me levou a perguntar ali para o Senhor: Senhor, o que arde no teu coração hoje? E o que o Senhor quer que arde no nosso coração? O que está ardendo no teu coração? O que o Senhor quer que arde no meu coração, no coração da tua igreja nesse tempo? E o Senhor foi me dando os jovens, né? E Ele me levou naquele momento à rua onde eu moro. E como nós estávamos ministrando a essa nova geração, e foi me dando filhos de cada um daqueles meus vizinhos ali. E naquele momento daquela ministração, quando o gentil pediu para a gente trazer alguém, né, ao nosso coração, assim,
para a gente orar. E daí o Senhor, eu falei todos os filhos dos meus vizinhos, nome dos meus vizinhos. E aí naquele momento o Senhor parou, me fez parar em uma casa, meu vizinho de portão. Compartilhei isso aqui com os meninos ontem. E foi descendo lágrimas. Lágrimas. E eu falei para o Senhor que não mais eu iria olhar para aquele jovem com olhos de julgamento, sabe? Mas esse olho de julgamento não é assim de julgar pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Às vezes a gente tem, né? Para que está fumando? Para que está bebendo? Ao invés de parar com isso, não. Mas o Senhor me levou naquele momento, ore por ele. E naquele momento que eu comecei a orar por ele, e com os olhos do Senhor, assim, olhar, naquele momento o Senhor me mostrou demônios em volta daquele rapaz. Espírito de morte, de suicídio na vida daquele rapaz. Que vem de muitos e muitos anos de sofrimento, de trazendo sofrimento para a família. Mas o Senhor me deu compaixão, sabe? Porque já faz dias que o Senhor tem me incomodado com isso. E ontem Ele só diz, continue a orar. E eu fiz só mais um pedido ao Senhor. Eu quero que o Senhor levante um homem do Senhor para falar da tua mensagem a ele para mim. Porque uma vez, foi o ano passado, eu cheguei perto dele e só falei assim, você está bem? Ele falou assim, não, estou pensando em fazer uma besteira. Eu falei, em nome de Jesus você não vai fazer. Você vai se acalmar e você não vai fazer nada. Mas eu não tenho muita intimidade assim, né, com ele e tal, por ser um rapaz também. Mas naquele momento eu falei para o Senhor, levanta um homem do Senhor para trazer a mensagem, o Evangelho, que salva, que liberta, que cura, que transforma, para falar a esse coração para mim. Então, a partir de ontem, a minha oração, ela vai ser mais intensa por ele. Porque Deus quer salvar aquela vida. Salvar da morte eterna. E não só ele, toda a família. Toda a família em nome de Jesus. Então parar de julgar, né? Porque você, nós cremos num Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos fazer na vida de alguém, o Senhor pode fazer. Só tenha compaixão dessa pessoa. Ore por ela, em nome de Jesus. Eu e você, não temos o direito diante do Evangelho de Deus, escolher quem merece ou não ser amado. O que o Evangelho nos ensina é que temos a responsabilidade de amar como Cristo ama. Uma coisa que eu sempre falo também na célula, diante de uma situação e você não sabe o que fazer, só faz uma pergunta. E se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Pensa por um tempo, daí você vai saber o que fazer, né? Como é que você quer ser encontrado pelo Senhor?
É uma pessoa que é luz, que foi sal e luz nessa terra. Eu quero deixar para você nessa noite, saia daqui hoje almejando mais, querendo avançar no Senhor. Peça ao Senhor um nível mais alto. Queira avançar de níveis. Um nível mais elevado de crescimento, de fidelidade, de maturidade, de perseverança e de compaixão. E por aí vai, né? Se coloca à disposição do Senhor. O pastor falou isso aqui domingo, eu vou falar mais uma vez. Vai que Deus está te pedindo algo, querido, para você fazer aquilo que Ele tem para você fazer. O que está te atrapalhando? É que Deus não está te pedindo aqui isso? Aí eu não estou tendo tempo por causa do trabalho. Eu também, o Senhor me pediu trabalho. E eu passei a dedicar a minha vida somente para Ele. E não pensa que você dedicar a tua vida para o Senhor não vai ter trabalho. É para ter trabalho, não é para ficar de boa. Não é. Não é para ficar bem, vai ter. Mas é isso, quando você coloca à disposição, vai vindo coisas. Tem dia que eu falo assim, Senhor, por que é eu? Me procuram para isso, para quê? Por que eu? Mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, não vou reclamar. Mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Se coloca à disposição. Eu quero chamar a Duda, os meninos do louvor. E fecha os teus olhos neste momento. Como eu disse agora há pouco, como você quer sair daqui agora, essa noite? Senhor, eu quero crescer mais no Senhor. Eu quero um nível de maturidade maior no Senhor. Eu quero me importar. Como? Eu quero me importar mais com quem está ao meu redor. Eu quero ser uma igreja de fora. Eu quero falar mais da Tua palavra aonde eu estou todos os dias. Como você quer sair daqui? É como você cantou aquele louvor que nós cantamos aqui? Nada mais me satisfaz. Eu quero Jesus. Você só quer Jesus? Só Jesus? Faça aí a tua oração. Se colocando à disposição do Senhor para ser usado por Ele. Eu não tenho dúvida que o Senhor está colocando pessoas no teu coração agora. Do seu convívio. Até mesmo que está distante. Se é um familiar. Mas Ele me convida e te convida a se importar. Um vizinho.
gente que há tanto tempo está vivendo uma vida inútil, correndo atrás de outras coisas, mas na verdade sempre há um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Se você não está vendo ou não está percebendo, querido, peça ao Senhor os olhos dele para você ver. Às vezes a gente ora só pelo que nós estamos vendo aqui agora, o natural, mas peça ao Senhor, eu quero ter olhos espirituais para ver. Querido, abre os nossos olhos nesse tempo, Senhor. Nos dê um coração parecido com o Teu, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, como igreja do Senhor, uma igreja que se importa, ó Pai, que ama os perdidos, ó Deus, aqueles que estão vulneráveis, aqueles, ó Deus, não só os que moram na rua, mas perdidos, ó Deus, de todas as formas, ó Pai. Perdidos, ó Deus, em uma situação, ó Pai, até mesmo dentro de casa, ó Deus, mas perdidos na bebida, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, gastando as suas vidas, ó Pai, vida preciosa que o Senhor deu, com coisas, ó Pai, que não tem utilidade para o Senhor. E eu peço, Senhor, como igreja do Senhor, desperta-nos, ó Deus. Nós clamamos por um avivamento da Tua igreja, e o Senhor, e esse avivamento acontece dentro de cada um de nós. E junto como igreja, ó Deus, nós possamos viver novos tempos, ó Pai, no Senhor, mas se importando, ó Pai, sendo sal e luz nessa terra, como o Senhor nos chamou para ser, ó Deus. Há algo maior além do que vemos, que possamos desejar ser mais elevados em Jesus Cristo. O Senhor ama pessoas, eu também quero amar. O Senhor ama pessoas, ó Deus, leva-nos como igreja a amar também, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Evangelho chegue àqueles que estão perdidos, ó Pai. Senhor, nós não podemos descansar, nós não podemos parar, mas nada também, eu peço ao Senhor, que nada pode nos impedir de avançar, Deus. Mas se algo impede, ó Deus, o meu irmão, a minha irmã, de fazer a Tua obra, Senhor, mostra para ele, Deus. Revela, Senhor, o que o Senhor quer dele nesse tempo. Qual é a renúncia que o Senhor quer, ó Deus, de nós nesse tempo, ó Pai? Qual a renúncia, Senhor? Precisamos renunciar a algo para colocar o Senhor no centro de todas as coisas, no centro das nossas vidas, no centro do nosso chamado, no centro dos dons que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai. Que possamos fruir, Deus, fruir como igreja do Senhor nesse tempo, Pai, olhando para além do que o Senhor tem para nós. A igreja precisa acordar, a igreja precisa se levantar nesse tempo, ó Deus, e cumprir a grande comissão do Senhor. Portanto, vão e façam os discípulos.
somos discípulos do Senhor e precisamos ir e fazer mais discípulos, para que esses discípulos façam mais discípulos, e assim vai fluindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.